Beleza, galera? Bem-vindos a mais um episódio do nosso vídeo de construção da La Suprema do Torres. Eu estou mostrando aí como é o corte perfeito para o tampo do violão. Você vê que as fibras, né, ou a grã do tampo tem que estar 90 graus com a superfície do tampo. Quanto mais perfeito, melhor vai ser o seu tampo. E aí agora o que eu estou fazendo é tentando seguir uma linha da madeira do tampo, que é o abeto, né? Esse aí no caso é um tampo de abeto alemão. Eu estou tentando seguir uma linha do tampo para poder me assegurar de que quando a junta for feita, ambas as metades do tampo estão assim o mais paralelas às linhas, né, da grã, certo? E eu estou aí cortando em cima de uma linha para poder depois usar essa metade do tampo, porque o tampo são sempre duas metades, né, que são cortadas da mesma tábua, e depois você abre como se fossem as páginas de um livro. Por isso que se chama book match, quando você junta as duas metades de pedaços serrados de uma tábua, pedaços que foram serrados assim em sequência, né? E aí eu estou tentando passar o corte que eu fiz, ou alinhar as linhas do tampo de uma metade com a outra metade. Esse alinhamento não é, vamos dizer assim, essencial. Você pode realmente fazer um tampo sem que ele seja alinhado. Inclusive você pode fazer um tampo que não seja book match, ou seja, você não precisa ser duas metades do mesmo, cortadas da mesma tábua. E o Torres mesmo fez muito isso na sua carreira, usar pedaços de qualidade, mas que não tem assim, não saíram da mesma tábua. Agora eu estou mostrando para o Pedro como tirar o som da madeira, que basta você pegar um ponto que seria o nódulo. É muito fácil fazer isso. Qualquer tábua, qualquer prancha de madeira que você for segurando com os dedos assim, uma hora você vai achar um ponto em que ela ressoa, né? Você bate e ela responde assim com uma ressonância. E esse ponto é o nódulo. É como no xilofone, por exemplo, as ripas de madeira que formam o xilofone, elas são todas feitas com uma madeira que ressoa e são apoiadas em cima do nódulo nos dois lados da madeira. Se você não apoiar no nódulo, a madeira não vai vibrar. Bom, agora nós estamos limpando, né, a superfície do tampo, que o tampo, quando a gente compra as duas metades, ele sempre vem com a textura da serra, quando ele foi serrado na serraria. Então a gente está limpando para ver realmente a superfície limpa da madeira. E na sequência nós vamos trabalhar na junta para fazer que as duas metades do tampo possam ser
coladas, e a gente vai transformar isso aí numa peça só de madeira, da onde a gente vai cortar o formato do tampo do violão. Então estamos aí lixando essas peças, e é importante essa lixação porque você pode assim ver com mais precisão todos os tipos de defeito que pode haver na superfície da madeira. Às vezes você tem uma inclusão de resina no abeto, que é muito comum. Às vezes você tem um nozinho, por exemplo, de um galho que começou a se formar, mas não prosperou. Às vezes você tem uma rachadura, às vezes tem uma inclusão de casca da madeira. Então é sempre legal você lixar bem para poder localizar esse tipo de defeitinho que você vai ter condição de eliminar só posicionando o formato do tampo que você quer. Às vezes tem um defeito até assim mais ou menos para o meio da peça, que você pode inclusive colocar aonde vai ser a boca do violão, porque aí efetivamente quando você cortar o violão e você cortar fora a madeira da boca, você elimina esse defeito facilmente. Então tem várias maneiras de fazer isso aí. Agora aí com as duas peças já lixadas, a gente vai fazer justamente isso, começar a achar aonde vai ser o lugar ideal para colocar o formato do nosso violão nesse tampo. E eu faço isso com a ajuda dos moldes que a gente fez, né, no início do processo de fabricação. Tão quarteado quanto o outro, mas alguma coisa aqui eu sinto menos, tá vendo assim? Sente agora que eles estão na mesma densidade, na mesma espessura, dá uma sentida tanto nesse sentido, tá? Quanto nesse aqui. Você deve sentir, talvez. Eu sinto na hora a diferença na qualidade dos lados. Esse aqui está mais rígido Isso, do que esse. isso. Sentindo? Uhum. Pois é. Isso aí é já uma variação da própria madeira. Ele passou de uma. Apesar daqui, ó, ele tá bom. Né? Ele tá bem legal. Agora, essa aqui, ela tá mais toit do que essa. Então, isso me leva a uma decisão que é o seguinte: eu não vou fazer uma escolha baseada assim, que não está tão diferente esteticamente, né? Mas eu vou fazer uma escolha aqui baseada na função de cada parte. Então, Aí eu tô discutindo com o Pedro, que seria até uma coisa meio mística, que não é muito provável assim fisicamente, mas por exemplo eu senti manuseando as duas peças que uma peça é um pouco mais rígida do que a outra. Ela tem assim uma rigidez, e assim é fácil de constatar porque como a gente lixou as duas peças com a mesma espessura e elas estão coincidindo totalmente, eu manuseando, principalmente vergando ela no sentido assim, através da grã, né? Ou seja, vergando ela transversalmente à grã, eu senti uma peça mais rígida um pouco,
bem pouquinho do que a outra. Então, seguindo a mística da luteria, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa peça que está mais rígida e botar ela do lado que vai ser o lado das cordas mais agudas, ou seja, as cordinhas mais finas do violão. Porque fisicamente o agudo ele trabalha mais com a rigidez e o grave trabalha mais com a coisa mais frouxa, mais folgada. Então eu só estou seguindo essa lógica e posicionando a parte mais rígida do tampo para o lado dos agudos. É uma coisa simples assim. Realmente, se você for ver aonde as cordas estão fixadas na ponte e tal, uma coisa assim que não passa de uma área de 5 centímetros. Então, fisicamente, aparentemente não tem muita diferença, mas eu sempre gosto de usar essas coisas intuitivas assim para poder fazer um instrumento que tenha uma resposta, né, mais mais perfeita do que assim o último que eu fiz, vamos dizer, né? Então eu estou tentando sempre fazer com que os instrumentos melhorem a qualidade, mesmo que seja através desses expedientes meio místicos. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está determinando e pensando quem vai ser melhor em qual posição. E é isso aí. As duas metades já estão marcadas e estão prontas para ir para o trabalho de junta, que a gente vai fazer com a plana e com algumas réguas de lixa, para poder fazer a junta central do tampo ficar perfeita, de modo que você não veja nenhuma frestinha de luz entre as duas. É isso aí. A boca vai meio que neutralizar. Sacou? Sim. É isso. Aqui já tá de boa. Bem marcado. Tá? Show. E aqui eu não vou mexer em nada ainda não, porque a gente vai precisar juntar, né? Uhum. Então, beleza. Isso aí. Tudo aí. E a marcação final vai vir do molde e não daqui. Massa? Beleza.
Bom, agora isso nos traz, já com a junta feita, com já tudo certinho, a gente já pode fazer a colagem das duas metades do tampo. Então o Pedro está aí preparando a colagem, botando o jornal, né, embaixo da tábua para que o tampo não cole na tábua. E eu gosto de prender uma metade do tampo já nessa giga aí de colagem, que ele fica bem nivelado, e depois a gente vai entrar com essa outra parte. Quando a gente colocar cola, a gente já pode botar pressão também de cima para baixo, para que as duas partes fiquem plenamente niveladas. O Pedro agora vai entrar com a outra metade, que ele passou cola fora da câmara, e já vai proceder com a colagem. Então assim você coloca a outra metade com bastante cola, espalha, bota a pressão inicial, coloca as varetas do Gold Bar para poder fazer a pressão que vai nivelar as duas metades do tampo. Com essas duas metades niveladas, a gente pode realmente entrar, bater bastante para poder fazer a pressão. O tampo ainda ele corre bastante para poder juntar bem. Com essa cunha, você faz uma pressão bem perfeita nas duas metades. E a colagem, se a junta foi feita com bastante qualidade, a colagem vai ser invisível, porque você, depois de lixado, você não vai ver absolutamente nenhum sinal de que isso foi uma madeira juntada na outra. Então é um processo bastante eficiente, ainda mais a gente tendo feito tido todo aquele cuidado de juntar na linha, né? E tá aí, o resultado final é o tampo já seco e já juntado. Então ele tá agora uma peça única, e aí a gente já pode através usar o nosso molde, né? E através do molde fazer a marcação já definitiva do formato do violão e cortar. Isso seria o processo final de preparação do tampo. O próximo passo vai ser instalar a roseta, cortar a boca e etc. Mas basicamente é só isso que a gente precisa fazer para preparar o tampo. A gente já escolheu a posição perfeita do formato do violão, e agora é só marcar e cortar na serra de fita. Então esse processo nos traz ao final de mais um vídeo, né? E espero que vocês tenham gostado, visto até o fim. Se vocês gostam do nosso trabalho, divulguem, por favor, que é sempre interessante a gente ter cada vez mais assinantes no canal. Fale para os amigos que têm interesse em violão, ou em música, ou em luteria, ou em trabalhos manuais, e realmente vai ser uma grande ajuda que vocês vão prestar aqui para o canal e para a gente. A gente tem um pequeno número de assinantes ainda, e espero poder aumentar para poder ajudar a gente a produzir mais e mais vídeos sobre luteria. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.